As relações entre a Rússia e a Europa, principalmente com a Alemanha, que é a principal potência europeia, é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da política mundial. Com a queda do Muro de Berlim, o papel da OTAN e da relação entre a Europa e a ex-União Soviética acabou mudando. A Rússia acabou se transformando num grande exportador de energia e em um grande importador de produtos manufaturados. Muitos dos países da Europa Oriental, principalmente a Polônia, se transformaram em mão de obra barata para a indústria alemã, a indústria francesa, italiana. Nesse sentido, a partir de 2008, aconteceu um novo fenômeno, uma nova crise, que foi que a Rússia começou a avançar sobre os países da Europa. Avançou sobre a Grécia, sobre a Hungria, sobre Chipre. E a Alemanha, por sua vez, junto com a França, eles avançaram sobre os países da periferia da Rússia, países da antiga União Soviética, principalmente sobre os países do Mar Báltico e alguns países do sul da Rússia, como a Azerbaijão e a Geórgia. As sanções colocadas contra a Rússia a partir do golpe de Estado de 2013, elas criaram uma situação ambivalente. Por uma parte, a Alemanha participou ativamente do golpe de Estado. As fundações ligadas ao Partido Social Democrata Alemão e a CDU da Angela Merkel, elas tiveram um papel fundamental na organização das organizações fascistas e nazistas nesse golpe de Estado. Da mesma maneira que elas continuam atuando, não somente suportando o governo golpista de Kiev, sino também continuam atuando no Mar Báltico, na Polônia e nos países da periferia da Rússia, seriam os antigos países do bloco soviético. No caso dos países bálticos, que seria Estônia, Lituânia e Letônia, que eles fazem parte da fronteira ocidental da Rússia, aí é uma situação muito peculiar, onde a Alemanha tem participado das manobras da OTAN, que são manobras basicamente que se enquadram dentro da tentativa do imperialismo de cercar e sufocar a Rússia, que é uma grande potência nuclear, e ao mesmo tempo ela se transformou num dos grandes pontos de conflito. A Alemanha, por exemplo, já começou a vender armas pesadas para a Letônia. Nesse sentido, ao mesmo tempo, o que se vê quando se fala numa terceira onda de sanções alemãs e do imperialismo contra a Rússia é a tentativa de botar panos quentes na situação na Ucrânia, não para colocar sanções, e sim para poder avançar em cima da normalização do comércio. Por exemplo, há poucos meses, o presidente da Siemens esteve na Rússia e se entrevistou com o próprio Putin. Por quê? Porque a Siemens é um grande fornecedor de produtos manufaturados para a Rússia, como, por exemplo, produtos para as centrais térmicas nucleares e para o sistema de transporte ferroviário, tanto na Rússia como países vizinhos que a Rússia influencia. BASF, a mesma coisa, RWE, EON e outros grandes monopólios alemães têm grandes interesses na Rússia e na região. E isso se vincula com o chamado Novo Caminho da Seda, impulsionado pela China, onde as potências europeias passam a fazer parte desse cordão, desse cinturão que vai desde Pequim até Berlim e que envolve na agilização das trocas comerciais.